Após a crucificação, o sepultamento e a ressurreição de Jesus de Nazaré, conhecida em sua terra como Yeshua, seus discípulos percorreram a nação de Israel para anunciar que o Messias prometido havia chegado. E esta foi a última instrução de Yeshua. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Pregai a boa nova de que todo aquele que crer e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo será salvo. Um entre esses discípulos era Judas, nascido na aldeia de Betânia, próximo a Jerusalém. Exatamente um ano após a crucificação de Yeshua, Judas retornou à sua cidade natal. Os meses de ensinamentos foram muito difíceis, pois muitos se recusavam a acreditar que o Filho de Deus, o Messias, finalmente havia chegado. Mas Judas sabia que Jesus era verdadeiramente o Cordeiro Pascual prometido de Deus. Numa distribuição BV Filmes, O Messias, a profecia cumprida. Versão brasileira, Audio News, Rio. É um belo cordeiro, sem mágoa. Eu conferi todo de novo hoje cedo, é perfeito. Todo mundo sabe que se orgulha do seu rebanho, José, mas o pai tem um olho mais crítico. É um ótimo cordeiro, José. Custo acreditar que mais uma festa da Páscoa já esteja chegando. O tempo corre mais quando envelhecemos. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Espero que estejam prontos no fim da tarde. Lia, Rivka, venham ajudar na cozinha. Sim, senhora. Isaac, vá colher as uvas, sim? E José leve o cordeiro para o templo. Espero que não seja como no ano passado. O sacerdote fechou as portas e quase não conseguimos chegar a tempo. José, Isaac, a família da minha irmã cruzou com Davi, irmão de vocês, na estrada para Jerusalém. Eles virão como prometeram. Ah, que boa notícia. Toda a família reunida. Não toda a família. Vai faltar um irmão. Ele não é mais nosso irmão, José. Abandonou a fé dos eruditos. Muitos homens seguiram um novo profeta que fala o coração. Esses homens não reconhecem seus profetas, nem o Messias. Ele é nosso irmão, não podemos... Judas não aceita quem nós somos, nem no que acreditamos. Ele não tem lugar aqui. Talvez nós é que não o aceitemos. Eu já ouvi alguns dos ensinamentos dele. E fazem sentido. Fazem sentido para uma pessoa ingênua, não para uma pessoa que estudou as escrituras a vida inteira como eu. Cuidado com os falsos messias, José. Acabei, mamãe. Ótimo, agora vamos colocar de volta. Vai dar mais trabalho para limpar depois. Faz parte do nosso ritual de Páscoa, Esther. Vamos colocar um pouco... bem aqui, para o papai poder achar. Por quê? Nós já sabemos onde está. Podemos cheirar. Esther, sabe guardar segredo? Às vezes. Nossos homens precisam sentir que fizeram alguma coisa para a Páscoa também. Essa é uma das maneiras de conseguir isso. Ah, entendi. Se o Abba não achar, será que posso entregar para ele? Claro que pode. Então, meninas, agora vão até o mercado e tragam linho fresco. A família de Davi chegará em breve e precisamos arrumar as camas. Vão trazer notícias de Jerusalém? Sei que terão muito para contar, mas nada de conversa enquanto não terminarem o trabalho. Eu só quero saber se o Davi conheceu o homem chamado Jesus. Lia, você sabe que seu pai não quer que se fale sobre ele. Mas eu só falei Falamos que... sobre isso depois. Agora vão fazer o que a avó de vocês mandou. Rápido, o sábado já está chegando. Não vejo a hora de ver o bebê de Raquel e Davi. Deve ser lindo. Olha, é o nosso tio José. Ele está sempre distraído com alguma coisa. Vamos levá-lo para casa, senão o cordeiro não vai ficar pronto para Páscoa. Ouça todo Israel! Espera aí, eu conheço essa voz. Há muito tempo atrás,
Deus falava conosco de várias maneiras, através dos profetas. Mas nesses últimos dias, ele tem falado conosco Está falando de sobre forma Jesus. maravilhosa. Esteve com ele em Jerusalém. Através de Jesus, seu filho, a quem foram reveladas todas as coisas. O pai sabe que ele está aqui? Não sei, eu só estava passando. Jesus resplandece o brilho da glória de Deus. Ele é sustentado pelo poder da palavra de Deus. Ele morreu para nos redimir de nossos pecados. E agora está sentado à direita de Deus Pai. O pai não vai gostar disso. Ele está falando aquela blasfêmia de Jesus. Ele vai ficar feliz em ver o irmão aqui. Não vai? Espere, Rabi. Nós somos filhos de Abraão, o povo escolhido de Deus. Sim, Zacarias, nós somos. Está dizendo que somos pecadores? Silêncio. Deixem Judas falar. Porque ele fala a palavra de Deus. Deixe-me perguntar uma coisa, Zacarias. Nós, judeus, somos melhores do que os outros? Deus escolheu a nós entre todas as nações e nos exaltou sobre elas. Sim, sim. Mas todos os homens são pecadores, sejam judeus ou gentios, não é verdade? Lemos nas Escrituras que não há um justo, nenhum sequer. Ninguém pode entender. Ninguém busca a Deus. O propósito do Senhor é revelar o pecado em nós. Quanto mais conhecemos as leis de Deus, mais claramente vemos que nós não estamos seguindo-as. Pode ser, mas... Pois saiba que a verdadeira salvação não vem somente através do cumprimento da lei e das boas ações, Zacarias, mas sim de Deus, através do que Jesus fez por nós. E o que foi que ele fez por mim? Eu nunca nem o vi na vida. Além disso, eu tento cumprir a lei. Tentar não é o bastante. Deus disse através de Moisés, sejais santos porque eu sou santo, não foi isso? Sim. E ele não disse para não nos compararmos com os gentios, mas sim com a palavra de Deus? Quando fazemos isso, somos todos culpados diante de Deus. Agora existe um verdadeiro caminho para a salvação. Jesus, que levou embora a ira de Deus. E tudo o que precisamos fazer para receber esse tremendo dom é reconhecê-lo como o verdadeiro Cordeiro Pascal de Deus. Não, eu não acredito em nada disso. Já vai anoitecer. Meu jantar de Páscoa está esperando. Irmãos, Jesus, o Messias, nos purifica de toda injustiça. Ele é a única esperança. Ele é o caminho, a verdade e a vida. As Escrituras dizem que bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas. Eles nos dizem que bem-aventurados aqueles cujos pecados foram perdoados. Bem-aventurado aqueles cujos pecados o Senhor não levará em conta. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Meu irmão. Como um homem mostra a sua fé? Confesse seus pecados a Deus e aceite Jesus como o verdadeiro Cordeiro Pascal. Basta fazer isso e seus pecados serão perdoados. E você receberá o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. Tio Judas, o senhor lembra de mim? Não. Eu acho que não lembro da minha Lia. Minha irmã. Quando chegou? Por que não foi para nossa casa? Bom, tinha gente aqui sedenta por ouvir a palavra de nosso Salvador. E a mãe e o pai, estão bem? Vão melhorar ao te ver.
E eu serei aceito por todos os meus irmãos? Mas deve falar com o pai. Porque dias virão, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Fome não de pão, e sede não de água, e sim de ouvir a palavra do Senhor. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, algumas sementes caíram em solo rochoso. E por não terem raízes, elas secaram. E algumas sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em boa terra e deram seus frutos, a 100 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. E quem tem olhos, veja. E então, Esther, as mulheres conseguiram limpar todos os farelos? Bom, acho que sobrou um pouco, mas sei que vai achar. Aba! Davi! Samuel! Baruch Hashem. Finalmente chegou. Deixa eu ver você. Está ficando um belo rapaz. Onde estão José e as meninas? Estão chegando agora. Pai, Judas está na aldeia. Estava ensinando na praça. Continua anunciando a boa nova de Jesus? Sim. Só se ouve falar disso em Jerusalém. Eles são uns arruaceiros. Soubemos. Pai, por favor, peça que ele volte para José. casa. Seu irmão está certo. Meu pai, não faça isso. Todo mundo concorda. Ele é irmão de vocês. O primogênito desta família. Vocês querem que ele passe a Páscoa sozinho na rua? Não é essa a questão, pai. Ele tenta desviar as pessoas dos ensinamentos dos eruditos. Já deram a ele uma chance de explicar sua crença? José tem toda a razão. Por que não mostrar a Judas a força da fé de vocês? Ouvindo o que ele diz. Vão e tragam Judas para passar a Páscoa aqui. Eu vou com eles. José, seus irmãos cuidam disso e têm que se aprontar para o sábado. Vá. Espero por esse dia há tanto tempo. Esther, vamos ver se está tudo pronto. Não acredito nisso. Lembra o que você disse quando Judas saiu de casa? Vai ser um desastre. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Tá esquentando. Todas as sobras que não estejam em minha posse, ou que eu não tenha visto, serão anuladas ou consideradas pó da terra. Amém. Amém. Shalom, Judas. Shalom, Alehem. Davi, meu irmão. Isaac. O pai nos mandou procurá-lo. Ele quer que passe a Páscoa em casa. E o que os meus irmãos querem? Nós honramos o desejo do nosso pai, como diz o mandamento. Mas não queremos que cause nenhum problema. Problema? Não queremos que fale de Jesus. Por que não? Está escrito Estou cansado de ouvir você dizer o que está escrito. Também estudamos as escrituras. Ainda que não tenhamos os mesmos privilégios. Privilégios? Está se fazendo de bobo. Podia usar o tempo dos afazeres para estudar. Você virou um rabi. O pai deu a você todas as oportunidades. E olha, está jogando tudo fora. Eu não joguei nada fora.
Tudo o que eu faço é discordar das previsões mortas dos homens. Eu não joguei fora as escrituras, como outros têm feito. Você segue um falso profeta, meu irmão. Ele não é um falso profeta. Ele é o filho de Deus. Você traiu a honra da nossa família e destruiu os nossos sonhos. Você não trouxe nada de volta em troca da esperança que depositamos em você. Eu tenho uma paz que excede todo o entendimento dos homens. Desde que Jesus entrou em minha vida. E eu voltei para casa para dividi-la com vocês. Por favor, não magoe essa família mais do que você já magoou, Judas. Pois o nosso coração ficará duro como o dele. Endureça o coração contra mim se desejar. Mas não endureça o seu coração contra Deus. Louvado seja Deus, nosso Senhor, que nos deu a vida e nos sustenta e nos permitiu chegar a esse momento de alegria. Amém. 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mãe! Mãe! Ele chegou. Deus o abençoe, meu filho. Baruch Haba. Seja bem-vindo. Meu filho. Mãe. Seja bem-vindo, irmão. José. Entre, Judas. Vamos nos preparar para o Seder. E disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Falai a toda a congregação de Israel. Esta é a Páscoa do Senhor. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Judas, sente-se ao meu lado. Achamos que quando Jesus foi crucificado, você voltaria para casa. Ele devia estar ocupado anunciando a boa nova de Jesus. Jesus não tem lugar nessa casa. Eu também creio que Jesus é o Messias, Isaac. José, calado. Isaac, basta. É hora de recitar o Kiddush e começar. O primeiro copo de vinho. O copo de Kiddush. O copo de santificação. Quando o povo de Israel se livrou da escravidão de Faraó e saiu da terra do Egito, eles foram para o deserto do Sinai. Lá, Deus falou através de Moisés e Arão, pois eles eram o povo escolhido. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Judas, você é o Rabi. Meus irmãos, por Deus ser onisciente e por Ele saber que nós podemos não ser tão santos quanto Ele pediu, Ele nos deu uma nova aliança, da qual Ele falou através do profeta Jeremias.
Eis aí vem dias, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais quando os tirei da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Desta vez eu imprimirei em sua mente e em seu coração. Como vamos saber se essa sua nova crença é o cumprimento das palavras de Jeremias? Porque tudo o que foi escrito a respeito do Messias se cumpriu em Jesus de Nazaré. Então Jesus também devia saber tudo o que foi profetizado? Ele viveu a vida toda sabendo de seu propósito. E como terminaria. Um ano atrás, ele sabia que a hora de seu sofrimento pela humanidade estava próxima. Jesus disse aos discípulos que naquele dia ele seria traído. E naquela noite ele foi entregue nas mãos dos pagãos. Eis aqui o pão asmo. Este é o pão da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Sempre que houver um faminto, que ele venha comer. Sempre que houver um necessitado, que ele venha comer matzá. Vamos por aqui. Andem. Vamos. Este ano somos escravos. Ano que vem, talvez sejamos homens livres. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito com mão forte e grande ira, e sinais e maravilhas. Pães com ou sem fermento. Por que essa noite temos que comer matzá e nas outras noites podemos comer qualquer tipo de verdura? Por que essa noite temos que comer ervas amargas? Nas outras noites não precisamos mergulhar as verduras nenhuma vez. Por que essa noite mergulhamos as verduras 2 vezes? Nas outras noites comemos sentados ou reclinados. Por que essa noite todos ficam reclinados? Seu filho é incrível. Como eu dizia, nós temos um sobrinho incrível. Estava escrito na lei que Deus entregou a Moisés promessas, redenção. Redenção que ele havia planejado para nós. Para aqueles que creram antes mesmo da fundação desse mundo. Já li as escrituras, Judas. Ótimo. Então também sabe que quando nossos ancestrais, Adão e Eva, comeram do fruto do entendimento do bem e do mal, Deus disse que eles conheceriam a morte. É o que está escrito. Mas Deus, com sua graça, também prometeu um libertador. Através das palavras de juízo, com as quais ele amaldiçoou o inimigo de nossas almas, a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mais tarde, Deus, através dos profetas, falou sobre um libertador. Como Moisés, que libertaria seu povo escolhido. Já chega, Judas. Você sabe que eu falo a verdade, Isaac. Jesus cumpriu o que estava escrito. Ele foi a personificação de tudo que as escrituras dizem. Não, Judas. Essa é a sua verdade. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. O profeta Isaías
previu seu nascimento de uma virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus conosco. Para com isso, Judas, para! Eu só estou repetindo o que está escrito nas Escrituras, Isaac. Quantas vezes você mesmo já leu essas palavras? Isaac, por favor, volte para a mesa. Para continuar ouvindo essa blasfêmia, eu não sei como o pai permite uma coisa dessas. Ele só estava dizendo que sabe sobre as escrituras. Eu também leio as escrituras, Ruth. Eu ensino aos meus filhos. Isaac. Jesus passou por essa aldeia e ressuscitou Lázaro. Estávamos lá, vimos com nossos próprios olhos. Lembram o que aconteceu aqui na última Páscoa? Todos nós vimos a sombra que cobriu a terra quando Jesus morreu. Nós sentimos a terra tremer. O sacerdote nos contou que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Ninguém pensou que uma coisa dessas seria possível. O que está dizendo? Tudo isso pode não ser mera coincidência. Talvez devamos tomar cuidado para não nos enchermos de orgulho e ficarmos questionando Deus. Por favor, volte para lá. As Escrituras nos ensinam que existem 3 partes na Páscoa. Pesach, o cordeiro. Matzah, o pão asmo. Maror, as ervas amargas. Assim como este cordeiro não deve ter mácula, Jesus também. Jesus também não tinha mácula de pecado. O sacrifício da Páscoa que ele veio cumprir, a lei, Moisés e os profetas já falavam. Vocês sabiam que a hora de sua morte foi exatamente a hora em que o último sacrifício de Páscoa foi permitido no templo? E o que isso tem a ver com a história? Como Isaías profetizou, ele foi a oferta de pecado para a nossa salvação. Ele foi oprimido e humilhado. Mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante seus tosqueadores, ficou quieto perante aqueles que o condenaram. E ele não fez nada de errado. Nunca falou uma palavra torpe. Ele é o verdadeiro pão asmo que desceu do céu. O fermento é um símbolo de pecado e corrupção. Mas o Messias era puro e santo. O pão da Páscoa se chama pão da aflição. E verdadeiramente o Messias foi afligido. Suas marcas, como as marcas dos chicotes romanos,
que cortaram suas costas. Isso foi castigo de Deus por ele ser um falso Messias. Assim como esse pão foi marcado pelo fogo, Jesus também foi marcado pelo fogo da ira de Deus. Os nossos pecados recaíram sobre ele. Estão vendo os buracos? Como os buracos que os cravos fizeram e a lança que abriu o seu lado. O corpo de Jesus foi partido na morte para que nós tivéssemos vida. As ervas amargas nos lembram o sofrimento que os mestres de escravos egípcios causaram aos nossos ancestrais. Porém, mais do que isso, elas lembram o sofrimento do Messias por nossos pecados. Se ele é o Messias, por que Deus permitiu que ele tivesse uma morte tão humilhante? Você não leu o que Isaías profetizou? Era da vontade de Deus que ele sofresse e sentisse muita dor. O rei Davi profetizou a crucificação de um Messias nos Salmos. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Repartem entre si as minhas vestes. E sobre a minha túnica deitam sortes. Isso foi escrito 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Do mesmo modo que o juízo libertou nossos ancestrais da escravidão no Egito, e assim como o sangue de um cordeiro imaculado livrou nossos primogênitos da morte. Também o sangue de Jesus nos liberta da condenação eterna. Suas últimas palavras na cruz foram: está consumado. Ele sabia que havia cumprido as profecias e levado os nossos pecados. E é por isso que esta noite é diferente de todas as outras noites, Samuel. E por isso o copo que estamos prestes a beber é chamado de copo do juízo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagofen. Amém. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, o qual nos santifica através de seus mandamentos e nos ordena comer sua Páscoa. Amém. Judas, se Jesus era o Messias, por que não existe paz em Israel? Porque ele não queria que isso acontecesse. Porque ele não foi aceito como nosso rei. Nós o traímos e o entregamos aos pagãos. Observamos? Enquanto ele estava sendo crucificado. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele vai voltar? Ele vai voltar para reivindicar Israel no momento da grande tribulação. Tribulação que se estenderá por toda a face da terra. E é quando a profecia será cumprida. Isaac, meu irmão. Lia estava certa. É como se Judas tivesse sido tocado pela mão de Deus. Não diga que acredita nisso. Esse falso profeta está envenenando a nossa família. Não, não está não. Só mesmo alguém que esteve lá para ver a verdade com os próprios olhos pode falar desse jeito. Você pode estar certa.
Mesmo quando o pai critica Judas, ele admite que está em busca da verdade. Minha menina. Não fique desapontado, Samuel. Ainda que a Esther tenha ganho o prêmio, você ainda pode ganhar o que ele representa. Depois da prisão e da crucificação, o corpo de Jesus foi envolvido em linho. Assim como embrulhamos esse pão asmo. E por ser aquele um dia de sábado, ele não pôde ser enterrado. Então, foi colocado dentro do túmulo de um homem rico. Uma pedra foi colocada na entrada do sepulcro e soldados romanos ficaram de guarda para garantir que ninguém levaria o corpo. Após o sábado, 2 mulheres chegaram para preparar o corpo para o enterro. E quando elas entraram, o túmulo estava vazio. Ele havia ressuscitado. Um anjo ficou de guarda e falou com elas. Jesus não estava lá. E nem poderia ser achado entre os mortos. Ele ressuscitou. Depois, quando Pedro soube e foi até lá, não restou a menor dúvida de que Jesus não estava lá. E que seu corpo não havia sido roubado. O que eles viram? O talit que cobria a cabeça de Jesus estava lá, ao lado do túmulo, dobrado por ele. Sem deixar nenhuma dúvida de que ele tinha ressuscitado. E o Afikoman da nossa Páscoa previa tudo isso? Assim como uma criança que acha o Afikoman como recompensa, nós também, filhos de Deus, somos recompensados ao encontrar Jesus, só que nossa recompensa é muito melhor. Porque o prêmio é a vida eterna. Tudo isso é mera coincidência? Ou é uma profecia cumprida? Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e partiu, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. Verdadeiramente, o pão da aflição é o corpo do Messias. É hora do terceiro copo. O copo da redenção. O terceiro copo representa o terceiro eu vos de Deus, a redenção. Eu vos redimirei. Esta foi a sua terceira promessa a nós no Egito. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri yagefan. Amém. Este foi o cálice que Jesus tomou e deu graças, e o deu aos seus discípulos, dizendo:
Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. O quarto copo, o copo de Hallel, o copo das preces. Que todo aquele que crê nele beberá no reino de Deus, quando estivermos reunidos junto dele. Assim como o Cordeiro do Egito poupou nossos primogênitos da ira de Deus, também o sangue de Jesus derramado em nossos corações fará com que o anjo da morte nos poupe na hora do juízo final. Judas. Por que você é o único rabi a conhecer a verdade? Quando nossos ancestrais foram libertos do Egito e todo mundo foi testemunha do êxodo do nosso povo, o que o seu Messias fez a não ser dividir o nosso povo? Você sabe tanto quanto eu, Isaac, que há muitos sacerdotes e fariseus que creem que Jesus é o Messias. E todos vocês distorcem as escrituras para dizer o que eles querem que digam. Você conhece as escrituras tanto quanto eu, Isaac. Então, diga que palavra eu mudei. Por que tem tanta certeza? O que te faz ter essa total convicção de que ele é o prometido? Porque eu estava lá, Isaac. Desde os milagres até a cruz. Estive ao lado dele. Eu vi os milagres. Eu o ouvi falar as palavras de Deus, seu Pai. Eu vi a dor. Eu estava lá quando ele foi crucificado. Testemunhei as lágrimas do céu. Eu vi tudo. Alguns dias depois, Cleopas e eu estávamos a caminho da aldeia de Maús. Estávamos falando sobre Jesus, sobre como ele morreu, quando alguém se aproximou de nós, perguntou sobre o que estávamos conversando. Eu disse que, certamente, ele devia ter ouvido falar do terrível sofrimento de Jesus de Nazaré, em Jerusalém. O que fizeram com ele. E que soubemos que ele havia ressuscitado. Este homem sorriu e disse para nós: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E quando nos demos conta de que era Jesus, corremos para Jerusalém e contamos para os outros. E naquele momento, ele apareceu mais uma vez. Ressurreto. Pai, certamente não acredita nisso.
Por que não diz alguma coisa para ele? Enquanto Jesus era elevado ao céu, suas últimas palavras para os discípulos foram: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É verdade. As palavras dos profetas foram cumpridas. O Messias veio. Louvado seja Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.